Oh, tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vindas ao nosso canal, porque esse canal não é meu, é o canal também é de vocês. Eu me chamo Leslie e sou muito grata por cada um que chegar nesse canal de uma maneira talvez sobrenatural. Eu já falei que eu não costumo pedir que me sigam, que curtam, que dão um like, mas eu estou feliz para cada um de vocês e eu oro por cada um. Eu sou obrigada, eu sou agradecida para as pessoas que passaram e para aqueles também que ainda estão aqui neste canal. Bem, eu sou muito agradecida e hoje eu quero falar sobre a palavra. Sabe, olha, eu já falei alguns vídeos anteriores sobre da onde eu vim, do meu background, da onde que o meu crescimento. Então, eu falei também da minha vida e sempre falo. Esse canal fala um pouco de cada coisa, fala de alimentação, gastronomia, fala das viagens seculares e missionárias. Vivo uma vida simples, não tenho holofote. Ainda não conheço a África, mas eu ainda estou chegando lá, a caminho. Então, eu vim de uma família, por exemplo, a minha família, não fui criada com a minha família biológica, fui criada com a minha família de criação entre meus 7 e 17 anos. Então, quando você cresce num ambiente que você não é amada, que você não é bem querida, e ouvindo coisas, porque isso também é um inimigo da nossa alma, que é também nos fazer não ter autoestima. Então, quando você tem um encontro com o Senhor, aí começa o processo. Apesar de eu conhecer o Senhor já há uns 30 anos, eu já fiz também tratamento assim, terapia, entende? Eu recomendo uma pessoa maravilhosa, cristã, e eu fiz terapia com ela, eu sou muito grata. E eu também, uma das melhores, que é a primeira, que é a palavra. Eu costumo sempre acompanhar a palavra, eu leio sempre um capítulo por dia do Gênesis, agora eu estou no livro de João. Já li a palavra, acho que a Bíblia toda, umas 2, 3 vezes. Essa é a minha terceira vez. Então, e eu fico assim, muito. Gente, Jesus me faz eu rir, me faz assim pensar como ele é como ser humano, como amigo. E eu, sinceramente, eu tem horas que eu falo, meu Deus, Jesus falou isso, Jesus fez isso. E isso me ajuda na minha autoestima, entende? Então, por exemplo, quando está no livro, acho que de Mateus, Marcos também, acho que Mateus capítulo 15, deixa eu ver se é 15, eu estou até aqui, que fala sobre a mulher cananeia, serofenícia, daquela mulher. Vamos ler, gente, porque eu também marquei aqui o João capítulo 6, tá? Mas vamos ler o livro de Mateus, no capítulo 15, que fala da mulher serofenícia. Acho muito interessante. Eu tenho aqui a minha Bíblia em inglês, tá? Mas eu vou ler aqui no celular o livro aqui em português, claro. Deixa eu ver, vamos ler aqui sobre. Vou botar aqui. Deixa eu ver. Aqui, no livro de Mateus, capítulo. Oi, vamos ler aqui. Mateus, capítulo 15. Isso. Versículo 21, tá? Até ao 28. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa. Amo a tua palavra. Conversa conosco, Espírito Santo. Nós convidamos, Senhor Deus, para que esteja conosco e nos orienta em teu santo nome. Sem ti, nada eu posso e ninguém pode fazer. Quero te agradecer por tua palavra. Vem, Senhor Deus, com a autoridade do céu. Amém. A mulher cananeia. Algumas, acho que no livro de Marcos fala sobre Ciro Fenícia. Vamos ler aqui, versículo 21 ao 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Vou repetir. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada.
Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Olha só. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Gente, como é que Jesus falou assim com ela, chamou ela de cadela, né? Então, você vê a humildade dessa mulher. Então, ele viu essa humildade nela e eu fico pensando, sabe, muitas das vezes nós vamos ser provados em várias partes da nossa vida. No trabalho, na escola, na comunidade, sabe, num clube, nem que seja o clube da Luluzinha, tá? Na igreja, então, vamos ouvir comentários assim, não agora, você não é apta para isso. Aliás, eu nunca fui de pedir nada. No começo, quando eu estava nova nos caminhos do Senhor, queria fazer um montão de coisa. Acho que é tipo normal, né? Quando você chega nos caminhos do Senhor e quando você é batizado com o Espírito Santo e você está aquele primeiro amor, você quer fazer um mundo todo virar, né? Você quer evangelizar todo mundo que estiver na sua frente. Aí, de repente, vem alguém, corta as suas asas e você fica assim. Se você não está firme nos caminhos do Senhor, se você não tiver uma autoestima, por isso que muitas pessoas saem da igreja, sabe? Saem do caminho do Senhor, porque são esses tipos de ataques, sabe? Que são provas também, muita gente, muitas provas. E quando a pessoa é casada, você acaba de casar, você está naquele namoro, aquele amor da tua vida, você jura que aquela pessoa é o seu outro lado da laranja, né? E aí, de repente, quando você vê que não é nada daquilo, porque nós somos diferentes. Por exemplo, eu sou casada com um estrangeiro, uma cultura totalmente diferente. Homem, mulher. Nossa, de repente, quando você cai... Então, se você não estiver bem estruturada, sabe, é meio complicado. Mas tudo isso você vai aprendendo com o tempo e lendo a palavra, então, melhor ainda. Aí vamos aqui no livro de João, gente, capítulo 6. Gente, olha, a Bíblia é toda, sabe? Eu não sou pregadora não, gente. Eu não sou essas pregadoras que grita, entendeu? Não tem nada contra ela, não. Eu não sou pregadora e falar bonito, aquelas palavras lindas, maravilhosas. Primeiro que agora que eu estou começando a melhorar o meu português, aqui fala português, então eu não sou, a minha oratória é bem para criança, mas eu aprendo com Jesus, tá bem? Então vamos ler o livro de João. Eu ri muito. Esse eu tive que rir. Jesus é bom demais. Teve uma hora que eu falei: Jesus, eu queria que se eu estivesse aqui, a gente ia conversar muito. A gente ia tricotar. Aí eu li o livro de João, capítulo 6. Olha, gente, é muito bom. Olha, porque eu aprendo, Jesus, ele me ajuda a ter autoestima, sabe? Tem horas que você começa a chorar as pitangas e de vez de você falar com Jesus, você vai falar com aquela pessoa que bota o teu nome na primeira página da fofoca, né? Então é melhor você conversar com ele primeiro. Então, gente, vamos ler aqui todo o capítulo 6. É um pouco longo, mas é bom a gente ler a palavra. Então, que fala sobre a multiplicação dos peixes, tá? Tem outras partes também, mas eu gosto muito dessa parte do João. Ai, Senhor, glórias te dou. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Naquela época não contavam mulheres nem crianças. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolheis os pedaços que sobraram para que nada se perca, né? Você não joga a comida fora. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Vendo, pois, os homens e 5 homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aí tá. Jesus anda sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temas. Gente, lindo isso. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus é o pão da vida. Continuando o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Seguindo, 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu,
O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem quer vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí vem a murmuração dos judeus, como sempre, né? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desce do céu. E dizia: Não é este o Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus. Olha, sempre aquelas perguntas, né? Você sempre vai se encontrar essas pessoas. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aí, estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aqui, versículo 60, está acabando. Os discípulos escandalizados, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e falou: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vide o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, pois causa disto é que vos tenho dito.
ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém, glória ao Senhor. Já está escuro, gente. Então, o que eu aprendo com muito aqui? Muito. Que autoestima Jesus nos dá aqui. Que autoestima. Sabe, muitas das vezes, quando as pessoas às vezes não falam com a gente, talvez não despreza, você manda um vídeo, a pessoa não visualiza, ou você manda uma mensagem, você chama a pessoa não responde, e às vezes a pessoa só vai responder quando quer, e assim aquilo te dá uma sensação de desprezo, uma sensação de que você não é querida, uma sensação de que é uma sensação horrível, mas aquela vez aquela pessoa naquele momento não pode responder, às vezes aquela pessoa no momento está passando por uma situação difícil, pior do que você, e às vezes realmente a pessoa não tá te priorizando. Mas aqui você vê, olha só nessa parte aqui, quando Jesus, eu vou pegar aqui na minha Bíblia em inglês, aqui no versículo, quando Jesus estava do outro lado das margens, que ele pergunta assim: vocês não vieram a mim por causa dos grandes sinais, vocês vieram por causa da comida, porque de Jesus, ele multiplicou os pães, entendeu? Ele multiplicou os peixes, os pães. Então, muitas das vezes as pessoas vão buscar Jesus não é pela palavra, não é pela salvação. Constantemente Jesus fala que eu ressuscitarei. Eu não acredito em reencarnação. Eu acredito na ressurreição com Jesus. Então, muitas das vezes, eu me lembro quando eu morava lá em Escriciúna, e eu morava numa rua, assim, uma esquina, a casa era bastante grande, e ali fazia culto todas as terças-feiras com um grupo latino. Então, eu sempre gostei de fazer uma sopa chama pumpa em sueco, de abóbora, tá? Com leite de coco, tá? Bem gostosinho assim, com coentro, um pãozinho, sabe? Um sanduíche, um café, um chá. Sempre gostei de servir as pessoas, porque eu sempre gostei de abundância, sabe? Principalmente na parte de alimentação. Eu já passei fome, então eu gosto de sempre que as pessoas vêm na minha casa e se sentem alimentadas totalmente, assim como na palavra do Senhor, como também a barriga. Então, na minha casa, era muita gente. Quando era culto em outras pessoas, não ia quase ninguém. Mas na minha casa, às vezes eu tinha que esconder comida dos meus filhos. De esconder embaixo do forno, porque senão eles vinham lá querer que também comer. Era tão gostosa. A gente chamava assim de sopa de calabaça, que calabaça em espanhol é abóbora. Então, e é isso, muitas das vezes as pessoas, elas vêm ao Senhor não porque Ele é, mas o que Ele faz, o que Ele pode te dar, entendeu? Então, e eu acho interessante que Jesus falou com ele na hora, ele não falou assim não falou para João, para Maria escutar, ele falou assim: não, você não veio por causa dos sinais, dos milagres, né? Você veio por causa da comida, né? Ele falando direto isso. E tem uma parte também quando Jesus fala aqui nessa parte, deixa eu ver aqui, os escribas e os fariseus, como sempre, né? Era tudo da raça dele e tal, né? Então, por exemplo, aqui no final, deixa eu ver aqui, Senhor, aonde que tá? Porque eu anotei aqui na minha Bíblia em inglês, então eu esqueci a minha Bíblia em português lá na Suécia. Deixa eu ver aqui. Aqueles dias começaram a resmungar entre eles. Ah, isso.
quando eles falaram assim, né? Quando ele começou a falar que eu sou o pão da vida, sou, sabe, aquele que comer da minha carne, não se tirar fome, do meu sangue, não se tirar sede. Então, aí vem os escribas e fariseus, ué, mas isso aí, né, o filho da Maria, o filho do João, lá o carpinteiro, né? Então, muitas das vezes, as pessoas, elas vão te julgar quem você era no passado. Elas não vão olhar o que Deus fez na sua vida. Elas vão voltar, elas querem usam essas artimanhas para botar você para baixo, para você não ter autoestima, para você não ter certeza da onde que Deus te tirou, da onde que Deus te colocou, sabe? Então, essas pessoas, ela não dá credibilidade em você. Eles querem botar vocês lá embaixo e vocês sentirem que, sabe, realmente, né, eu sou filha de fulana, eu sei lá, né, e eu que não tive pai e mãe, então quer dizer, o que eu vejo aqui? Acho muito interessante, entendeu? Mas você vê que Jesus, ele, em maneira nenhuma, ele ficava assim, né? Ele ficava para baixo. Ele continuava, sabe, falando o que Deus falou, o que Deus mandar, o que o Pai eu faço, e falo o que o Pai me manda falar, e que as almas que o Pai manda para mim eu jamais jogarei fora. Então, e tem uma parte também, né, quando Jesus está andando no mar e eles ficaram assustados pensando que era um fantasma, ele falou assim: não temas. Gente, na Bíblia tem 365 vezes, não temas, eu estou contigo. Entende? Então, isso é uma ajuda para nos ajudar a saber que todos os dias nós não devemos temer, mesmo que situações difíceis. Eu sei que, né, nós somos seres humanos, mas nos ajuda sempre a relembrar que não temas, diz o Senhor. E a outra parte também que eu acho muito interessante, quando Jesus falou assim, olha, aqui acho que é lá no final, né? Eu sou o pão, deixa eu ver, eu acho que aqui, peraí, no versículo 64. Aqui. Isto vos escandaliza. Vou voltar aqui no 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo que por si mesmo, né, porque Deus sabe de tudo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre nós, né, entre vós. Você vê com todos os sinais, todas as maravilhas que Jesus sempre fez e faz, ainda haverá pessoas que não crê, tá? E ele sabe disso e ele falava, tá? E outra parte também, quando ele fala assim, aí vem o 66, muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se somente tu tens a palavra e a palavra de vida? Glória a Deus. Olha, sinceramente, aqui, quando eu vi essa parte, eu fiquei pensando, que autoestima, gente. Como em inglês se fala, em sueco, självförtroende, self-esteem. Eu acho assim, sabe, eu fiquei impactada nessa parte, porque se fosse nós, iríamos dizer, não fica não, fica comigo, sabe? Ia ficar assim, não, poxa, fulano tá com outros, deixou o meu grupo, ele falou com os 12, sabe? Mas sei que Simão Pedro, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Somente tu tem a palavra de vida e vida eterna. Então a palavra ela vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor, que ela é viva, sabe? Viva, viva. Eu fiquei assim, meu Deus, eu queria estar com... Nossa, imagine a cara das pessoas. E as pessoas foram deixando ele. Assim, que era uma multidão. Era uma multidão. E foi saindo, foi saindo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? São pouquíssimas pessoas que vão continuar a estar com você, entendeu? Muito pouco.
Por exemplo, como eu já fiz uns vídeos, acho que uns 2, 3 meses atrás, de amizade, quem é você como amigo, porque a gente sempre quer cobrar da outras pessoas, mas quem nós somos como amigo, né? Então eu acredito assim, que vocês lerem a vida de Jesus, sabe? Eu fico assim pensando, né, quando Deus faz certas perguntas, situações assim que é o nosso dia a dia. Então, gente, eu não quero assim deixar esse vídeo muito longo, né? Porque só ler a palavra aqui, esse capítulo 6 é um bastante longo. Então, mas eu aconselho vocês a ler a palavra, tá bom? Tá bem escuro aqui, daqui a pouco eu vou sair. Tá frio, gente, choveu esses dias, já entrou inverno aqui em Portugal. Mas nem se compara na Suécia. Na Suécia já tá nevando, né? E daqui a pouco eu tô chegando lá. Então, gente, eu agradeço de todo o meu coração, sabe? Que Deus abençoe. Eu amo cada um de vocês, mesmo que eu não sei quem é que vê esse canal. Mas eu oro assim, você, Senhor, oro, Senhor Jesus. Se tem alguém aqui enfermo, Pai, se tem alguém aqui sentido sozinho, se tem alguém aqui, Senhor, meu Pai de misericórdia, que se sentido assim abandonado, desprezado, humilhado, Senhor, eu te peço, papai querido, que leva o teu bálsamo, Senhor Jesus, dessa pessoa. Senhor, tu és o único, Senhor, que tem a palavra de vida para onde nós iremos. Pai, eu te peço em nome de Jesus que não tenham nada, Senhor. Muitos vieram, muitos se foram, mas tu é o único que está vivo. É o único, Senhor Deus, que está preparando a nossa vida, Senhor, para num dia nós estarmos para sempre, para sempre, para sempre contigo. Eu peço, Senhor Deus, pela alma, pela vida dessa pessoa que está ouvindo esse canal agora. Não sei como ela chegou aqui, papai, mas tu és o meu amado da minha alma, Senhor. Eu oro pela vida dessa pessoa, Senhor. Se ela se sente, Senhor, abandonada, se ela se sente depressão, angústia, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, dê ela conforto, dê ela um sono de paz, reparador, em nome de Jesus, dê ela seu alento, Pai, dê ela o sopro de vida, Senhor, assim como tu fizeste na minha vida, papai. Fala com ela, Senhor, nas noites, em sonhos, em profecias da palavra, Senhor, que ela não busca ninguém, primeiramente a ti. Em nome de Jesus, Senhor, não precisamos de palavras bonitas, não precisamos, Senhor. Eu sou como uma criança, papai querido. Meu português não é lá grandes coisas, não tem uma grande oratória, mas na minha simplicidade e humildade, Senhor, leva, Senhor, teu amor e teu carinho a essa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, está muito escuro aqui, gente, tá? A paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Heido, tchau, bye!